Já imaginou estar no meio do deserto, um calor de rachar, e de repente você vê uma pedra se movendo sozinha? Parece loucura, né? Mas acredite, isso acontece no coração do deserto da Califórnia, em um lugar com um nome que já diz tudo: o Vale da Morte. É um dos locais mais quentes e secos do nosso planeta. Um cenário de filme de ficção científica. E é exatamente aqui que acontece um dos fenômenos mais intrigantes da natureza. Pedras, algumas do tamanho de uma mala de viagem, deslizam pelo chão seco do deserto, deixando para trás rastros longos e sinuosos, como se estivessem vivas, caminhando em câmera lenta. Por quase um século, esse mistério desafiou a mente de cientistas, geólogos e aventureiros. Como é que rochas, que chegam a pesar mais de 300 quilos, conseguem se mover por centenas de metros em um terreno completamente plano, sem ninguém, absolutamente ninguém, para empurrá-las? As primeiras teorias eram as mais variadas e criativas possíveis. Alguns falavam em campos magnéticos secretos sob o solo. Outros juravam que era obra de forças sobrenaturais ou até mesmo visitantes de outros planetas. Afinal, como explicar algo que parece desafiar as leis da física que aprendemos na escola? A ausência de pegadas humanas ou de animais ao redor dos rastros só aumentava o enigma, tornando o Vale da Morte um palco perfeito para a imaginação. As pedras simplesmente se movem, mas ninguém nunca tinha visto o ato em si. Era como mágica. Elas estavam em um lugar num dia e meses depois apareciam em outro, com um rastro claro, marcando seu caminho. Os cientistas tentaram de tudo para flagrar o momento. Instalaram câmeras, equipamentos de medição, mas o deserto parecia guardar seu segredo a 7 chaves. A frustração era enorme, porque parecia que as pedras só se moviam quando ninguém estava olhando. Essa aura de mistério transformou o local, conhecido como Racetrack Playa, em um ponto de peregrinação para curiosos do mundo todo, todos querendo ver com os próprios olhos as famosas pedras que andam. Foi só em 2014 que uma equipe de pesquisadores finalmente conseguiu uma resposta. Depois de anos de estudo e muita paciência, eles conseguiram registrar o fenômeno. E a explicação é tão fascinante quanto o próprio mistério. Para que as pedras se movam, uma combinação muito rara de eventos precisa acontecer. Primeiro, precisa chover o suficiente no deserto para formar uma pequena lagoa rasa no fundo do vale. Depois, durante as noites geladas do inverno, a temperatura precisa cair o suficiente para que a superfície dessa água congele, formando uma camada finíssima de gelo, quase como uma vidraça frágil. E aí vem o toque final. Quando o sol da manhã começa a nascer, ele aquece e derrete esse gelo, quebrando-o em grandes placas flutuantes. Nesse exato momento, um vento leve, bem suave, com cerca de 15 a 20 km por hora, é o suficiente para empurrar essas placas de gelo. As placas, por sua vez, agem como pequenas velas de barco, empurrando as pedras que estão presas nelas. O movimento é extremamente lento, quase imperceptível a olho nu, algo como 2 a 5 metros por minuto. É por isso que ninguém nunca via. As pedras deslizam suavemente sobre uma fina camada de lama molhada, deixando para trás os rastros que intrigaram o mundo por tanto tempo. Então, caso resolvido? Em grande parte, sim. A ciência nos deu uma explicação lógica e elegante. Mas, como todo bom mistério, algumas perguntas ainda ficam no ar. Por que esse fenômeno é tão específico deste lugar? Será que não existem outras condições escondidas que ainda não descobrimos? A beleza do Vale da Morte está justamente nisso. Mesmo com a resposta em mãos, o lugar não perdeu seu encanto. Ele continua sendo um lembrete poderoso de como a natureza pode ser complexa e surpreendente, criando espetáculos incríveis com elementos simples como água, gelo e vento. É a prova de que nosso planeta ainda tem muitos segredos para revelar. Basta a gente olhar com atenção. E você? O que achou dessa explicação? A ciência conseguiu te convencer? Ou você ainda acha que pode haver algo mais por trás das pedras que andam? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. E se você curte desvendar os mistérios do nosso mundo,
Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.